Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Nós vamos hoje meditar sobre a oração vitoriosa. E para isso nós vamos ler um texto que está em Lucas 18, que diz assim, a partir do capítulo do verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé, assim, orava consigo mesmo. Ó Deus, graça te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Curva a sua cabeça e vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesse dia. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nós queremos diante do Senhor reconhecer a soberania do Senhor, a majestade, ó Deus, e com temor e tremor que nós nos colocamos diante do Senhor, diante desse Deus que construiu o universo. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, meu Deus, ó Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que nos dá o direito de estar diante do Senhor. Ó Deus, renova a nossa comunhão com o Senhor. Que nesse dia, Senhor Deus, o Senhor possa trazer do céu, ó Deus, aquela porção, ó Deus, que o Senhor preparou para, ó Deus, as nossas vidas desde a eternidade. Nós te agradecemos, te honramos, em nome de Jesus. Meus irmãos, certa ocasião, os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou, né? Os ensinamentos de Jesus não eram superficiais, porque Jesus ele ensinava com a sua própria vida, com sua própria experiência pessoal, seu estilo de vida, né? E Jesus tinha uma vida de oração e orientava dizendo: orai sem cessar. E muitas pessoas não compreendem isso. Acha que oração é só aquele momento ali, né? Mas não é bem assim. Jesus vivia o que ele pregava e pregava o que ele vivia. E por isso os discípulos aprenderam a orar. Nos momentos mais difíceis da igreja, após aquele momento de Jesus ser assunto aos céus, nós percebemos que a igreja primitiva ela tinha um hábito assim muito forte na oração. A oração, né, ela não deve ser feita necessariamente com movimentos corporais, com os olhos fechados, como muitas pessoas pensam que deve ser, né? Mas a oração ela precisa ser uma parte essencial da vida de todo cristão. A oração ela não está apegada, presa ao tempo e deve ser feita todo o tempo e em todo lugar, diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse: orai sem cessar. A oração, meu irmão, minha irmã, para quem não entende ainda, é uma conversa íntima com o Pai. Simplesmente porque nós temos muitos assuntos para compartilhar com o Pai. Nós temos muitas razões para estar falando com Ele. E existem pessoas, que pedem a Deus, clamam a Deus por suas necessidades. Isso é algo natural. As pessoas irem ao Deus Todo-Poderoso clamando por suas necessidades. E outras pessoas dizem que não tem resposta das suas orações. Oram, mas não chega a resposta de Deus, na verdade, como Ele queria que fosse. E a verdade é que muitos ainda não entendem que a oração é uma prática muito simples. Muitos
quando oram, mudam a voz, a postura e gosta muitas vezes de locais públicos. Mas, meu irmão, minha irmã, existe condições para termos uma oração vitoriosa. Para ter uma oração vitoriosa, em primeiro lugar, nós precisamos ter humildade. Lá em 2 Crônica está registrado o seguinte texto, no capítulo 7, versículo 14, assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, meu irmão, minha irmã, que a ordem dos verbos humilhar e orar é muito importante. Sabe, a palavra de Deus na sua sabedoria, e Deus eterno na sua eterna sabedoria estabeleceu isso de uma forma muito assim importante, para que nós pudéssemos nos apegar a isso, porque quem ora demonstra sua total dependência ao Senhor. Se você está orando ao Senhor, você, por um lado, está dizendo: eu confio no Senhor. Sabe, quando nós voltamos ao texto de Lucas, capítulo 6, nós vemos ali que a figura do fariseu. Fariseu, quem eram essas pessoas? Sabe, talvez existem pessoas hoje no nosso tempo que é representado por essa classe de pessoas. Os fariseus eram judeus religiosos, sabe, assim, cheios de doutrinas. Eles fingiam ter uma vida comprometida com a verdade. Oravam por eles mesmos, para que as pessoas apenas ouvissem palavras bonitas, rebuscadas. É muito comum a gente ver isso hoje. Pessoas ocupando os templos das igrejas, falando sobre grego, hebraico e tantas coisas filosóficas, que a maioria, mais de 90% das pessoas que estão ali naquele ambiente não entende nada, não sabe nada do que é aquilo. Sabe? Na verdade, os fariseus faziam um discurso para os homens. Mas orar, meu irmão, minha irmã, não é isso. Orar é abrir o coração e reconhecer que nós precisamos de Deus. Saber orar é esvaziar da nossa autossuficiência e prostrar diante de Deus, sabe, com um coração reverente, todo tempo, todo momento que nós estivermos diante de Deus, sabe, não só aquele momento que eu vou me curvar diante dele, não, todo tempo eu tenho que estar com essa postura. Orai sem cessar significa exatamente, meu irmão, minha irmã, que sempre nós precisamos de Deus. Em João 15, no verso 5, Jesus definiu isso dizendo: sem mim nada podeis fazer. Olha, meu irmão, isso é uma verdade absoluta. Eu gostaria que você se apegasse a isso, que você entendesse isso. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Segundo lugar, para ter uma oração vitoriosa, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Texto maravilhoso que nós encontramos em Jeremias capítulo 29, que diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Glória a Jesus por isso. Talvez, meu irmão, minha irmã, a sua sorte hoje seja conflitos na família, sejam relacionamentos quebrados, quem sabe a sua sorte hoje seja vícios, de um modo geral, seja o desemprego, seja doenças. Mas a promessa do Senhor
diz assim: e farei mudar a vossa sorte. Então, meu irmão, minha irmã, ore buscando a Deus de todo o coração, porque Deus, Ele quer mudar a sua sorte, porque Deus tem poder para mudar a sua sorte. Quem ora por si mesmo pode orar pela família, pelas pessoas que estão ao redor de você. Mas quem não ora nem por si mesmo, não pode orar por ninguém. Terceiro lugar, para ter uma oração vitoriosa, nós precisamos ter fé. Será que nós cremos realmente que recebemos resposta do Senhor naquilo que estamos pedindo, que receberemos, resposta do Senhor naquilo que estamos pedindo? Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Isso foi o Senhor Jesus que disse. Um elemento fundamental no nosso relacionamento com Deus é a fé. Sem a fé é impossível relacionar com Deus. Isso está escrito em Hebreus. É impossível. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho que crer que Deus existe e Ele é galardoador, recompensador daquele que o busca. Em quarto lugar, para ter uma oração vitoriosa, nós precisamos ser obediente. É muito difícil ser obediente. Talvez uma das coisas mais difíceis no nosso relacionamento com Deus é a obediência. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 3:22 que e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esse texto, meu irmão, minha irmã, se refere ao princípio da obediência. Nós recebemos a graça de Deus porque guardamos os seus mandamentos. A graça especial de Deus, aquela graça que está reservada para aquelas pessoas que obedecem. Não a graça comum, o sol e a chuva que Deus manda sobre toda a terra. Não, aquela graça especial, a sombra, vamos dizer assim. E os mandamentos do Senhor, significam literalmente proteção para a minha vida e para a sua vida. Sabe, quando nesse tempo de pandemia tantas pessoas ficam aí preocupados com esse desastre pandêmico, nós cremos que o Senhor está nos guardando. Nós temos essa certeza porque nós guardamos os seus mandamentos, somos obedientes a Ele. Pode ser que nós não recebemos o que pedimos, muitas vezes porque nós não vivemos em obediência. A obediência, meu irmão, é um fator fundamental no nosso relacionamento com Deus, no que diz respeito ao cumprimento das suas promessas. Em quinto lugar, para ter uma oração vitoriosa, nós precisamos andar em santidade. O Salmo 66:18 diz assim: mas se eu tivesse guardado meus pensamentos no coração, o Senhor, se eu tivesse guardado os maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Uma condição para termos respostas nas nossas orações é ter uma vida santa. Sabe, o cristão, meu irmão, minha irmã, não pode ter uma vida de pecados de estimação, pecados que ficam cultivando ali, ou então que fica guardado no porão da nossa vida. Aliás, não deveria nem ter porão a nossa vida. Lá em Isaías 43 diz assim: mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu irmão, minha irmã, Deus não lembra dos nossos pecados. Quando nós colocamos nossos pecados diante do Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele lança no mar do esquecimento. Ele diz aqui: eu os esqueço. Deus não lembra de nenhum dos nossos pecados, porque Ele nos perdoou. Mas no verso do capítulo 59, do mesmo livro do profeta Isaías, está dizendo algo muito importante.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando existe iniquidade na nossa vida, meu irmão, minha irmã, no nosso coração, Deus não atende a nossa oração. Nossas orações ficam impedidas. Em sexto lugar, para termos uma oração vitoriosa, essa mesma oração, ela precisa passar pelo crivo do Espírito Santo do Senhor. Lá em Romanos capítulo 8, verso 26, está dizendo assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, meu irmão, ele sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos do Espírito Santo para tomar a nossa oração, para pegar a nossa oração e levar ela, ser o elo de ligação a Deus. O Espírito Santo recebe o nosso clamor, a nossa oração e intercede por nós. O Espírito Santo, na verdade, ele corrige as nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém, diz a palavra do Senhor. E mais do que isso, o texto diz que ele leva essa oração com gemidos inexprimíveis, algo muito forte, que vai mover o coração do nosso Deus. Simplesmente porque nós não sabemos orar como convém. Em sétimo lugar, para ter uma oração vitoriosa, é necessário perseverança. A questão, meu irmão, minha irmã, não é sobre o quanto pedimos, a quantidade de oração que nós fazemos, ou se nós fazemos vã repetições, né? E algumas pessoas até pregam e dizem que basta orar uma vez só. Mas o que realmente Jesus diz sobre essa questão? Lá em Lucas capítulo 18, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazê-lo justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para eles. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam constantemente, com perseverança. Sabe como funciona isso na prática, meu irmão, minha irmã? Sabe, eu vou buscar a Deus até quando? Até encontrar. Eu vou bater na porta até quando? Até a porta abrir. Eu vou pedir a Deus até quando? Até receber. Sabe, importunação, perseverança, esse é o nome dessa atitude. Sabe, alguns desconhecem a atitude de importunar a Deus. Muitos acreditam que Deus vai ficar bravo. Sabe, isso não vai acontecer, meu irmão, minha irmã, porque para um juiz injusto isso era um incômodo, mas para Deus significa um valor muito precioso, que se chama perseverança. Perseverança. Persistir até a bênção chegar. Importunar. Sabe,
Peça, meu irmão, minha irmã, até você alcançar. Pode ser que você tenha dúvidas quanto ao pedido, mas o crente que persevera tem certeza daquilo que deseja. Perseverança. Em oitavo lugar, uma oração vitoriosa é feita sempre dentro da vontade de Deus. Você já se perguntou isso? Você, quando fala com Deus, pergunta para Ele: Pai, qual a sua vontade para mim? Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Sabe, 1 João 5, verso 14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, em todas as áreas da nossa vida. Sabe, quando quisermos saber a vontade de Deus, meus irmãos, de um modo geral, vamos encontrar essa vontade dentro da palavra de Deus, nas páginas da Bíblia Sagrada. E a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita, diz a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Tiago, ele ensinou à igreja, sabe, sobre o fato da gente não receber. Lá no capítulo 4 da sua carta, da sua epístola, nos versos 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes, gastardes em vossos prazeres. Sabe, muitas vezes a pessoa não pede e quer receber. Outras vezes as pessoas pedem, mas não sabem pedir, pedem mal. Algo que não é relevante para o propósito de Deus na vida dessa pessoa. Sabe, Deus sabe se a motivação do nosso coração ela é certa ou errada. Ele conhece isso. Deus diz que nós cobiçamos e nada temos. Deus diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Isso é palavra do Senhor. Se sua motivação, meu irmão, minha irmã, é agradar a Deus, sua vida será uma bênção. Bênção sobre bênção. Graça sobre graça. Uma glória maior do que a outra. Algo extraordinário. É assim que vai ser sua vida. Nós precisamos saber que o Senhor, Ele é misericordioso e tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas é necessário que eu e você andemos sempre dentro da vontade do Senhor. Em nono lugar, para ter uma oração vitoriosa, essa oração, ela precisa ser feita no nome e no poder de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 14 assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavra, verdade absoluta. Jesus, o próprio Senhor Jesus, Jesus Deus, Jesus o nosso Senhor, dizendo que vai nos abençoar. Se nós o fizermos no nome dele, ele vai chancelar o nosso pedido. Por isso nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Sabe, quando falamos em nome de Jesus, o que acontece? Nós reportamos, voltamos lá na cruz do Calvário, nós estamos identificando a nossa vida no que aconteceu lá, naquele local. Quando falamos em nome de Jesus, refletimos como no espelho a glória dele que vai retornar para ele. Eu estou falando no nome de Jesus, eu estou usando o nome dele. Não um nome qualquer. A Bíblia diz que é um nome que está sobre todo nome. Quando falamos do nome de Jesus,
nós contemplamos nada mais, nada menos a realidade daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Por isso que a oração precisa ser no nome de Jesus. Quando você ora, você fala em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, isso é muito importante. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Expresse a sua oração. Fale com Ele, mas fala, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que a Jesus todo joelho terá que se dobrar. Todo joelho. Em nome de Jesus. Nós queremos que essa promessa realmente ela esteja sentada no nosso coração de uma vitória. Sempre quando nós o fazemos fundamentados no nome de Jesus. Em 10º lugar, meu irmão, minha irmã, para ter uma oração vitoriosa, nós precisamos praticar a restituição. Que restituição? O que eu tenho para restituir? Você pode estar perguntando aí. Mas a palavra do Senhor diz, quando Jesus estava ali no templo observando as pessoas lançarem a oferta, ele disse assim, olha, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Você já se perguntou se você está devendo alguma coisa a alguém, seja o que for? A Bíblia diz que nós não devemos dever a ninguém coisa alguma, senão o amor. Esse sim, nós precisamos ser sempre devedores das pessoas. Quanto mais amor você tiver pelas vidas, é pouco. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Mas o resto nós temos que dever nada a ninguém. A nossa oração deve ser, meu irmão, minha irmã, uma oferta de aroma agradável a Deus. A cruz, ela tem uma haste vertical que liga o homem a Deus. Coisa maravilhosa essa revelação. A cruz também tem uma haste horizontal que indica a ligação do homem com o homem nos relacionamentos. Nós precisamos avaliar, meu irmão, minha irmã, os nossos relacionamentos. Devemos liberar perdão para alguém, ou se temos que nos arrepender de algo que fizemos. Sabe, a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro capítulo 3, igualmente vós, maridos, cobitai com elas com entendimento, dando à mulher honra como vaso mais fraco, como sendo vós os coherdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem muita gente que quer orar ao Senhor, mas em estado de relacionamentos quebrados. Deus não vai ouvir essa oração. Dá um exemplo mais precioso aqui, que é o exemplo do marido e da mulher. Algo fácil de solucionar, está dentro de casa ali todo dia. E ele disse aqui bem claro, né, que nós precisamos ter um bom relacionamento com as pessoas, especialmente os de casa, para que as nossas orações não sejam impedidas. Concluindo, meus irmãos, nós precisamos orar sem cessar. Tenha uma vida de oração. Não se trata de orar apenas de joelhos ou de olhos fechados. Orar é manter comunhão com o Senhor, né? Manter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, ninguém te ama mais do que o nosso Pai eterno. A oração nos faz estar juntos do Senhor em comunhão. Deseje ser o que Deus quer que você seja, meu irmão. Pense nisso.
Faça essa pergunta para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? A vida da pessoa que ora, obedece e testemunha se torna uma vida mais bonita, vida mais alegre, sabe, onde contagia as pessoas, sabe, não confie nas orações apenas das pessoas, tenha a sua própria experiência de clamar a Deus e principalmente ser atendido por Ele. Busque a Deus em oração, sabe, pela sua família, pelas pessoas do seu relacionamento de um modo geral. Sabe, meu irmão, minha irmã, seja um vaso de bênção. Sabe, convoque a sua família para estarem juntos com você em momentos de oração. Sabe, nós fomos chamados, meu irmão, minha irmã, para transformar esse mundo. Fomos chamados para que as pessoas vejam o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Peça perdão a Deus, caso você não tenha sido até o momento uma pessoa de oração. Diga hoje ao Senhor que você deseja ser essa pessoa de oração. Quero orar com você nesse momento. Curve a sua cabeça para que a partir de hoje nós possamos ser pessoas que agradem ao Senhor no quesito oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, com muita reverência, reconhecendo, ó Deus, que nós não temos sido pessoas de oração como deveríamos ser. Muito embora oramos, muito embora pedimos, clamamos, mas nós sabemos que o Senhor deseja que nós sejamos pessoas mais de oração. Em nome de Jesus, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, trata conosco nessa questão, para a glória e honra do Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito até agora em nossas vidas. Deus, nós colocamos diante do Senhor a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Abençoa, Seu Deus, essa igreja, em nome de Jesus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo ainda que, ó Deus, o terror assola as pessoas na face da terra. Ó Deus, dá segurança, Senhor Deus, às pessoas. Ó Deus, e trata com cada um de nós na questão da oração, para a glória e honra do Senhor. Senhor, nos dá, Senhor Deus, uma semana de vitória. Ó Deus, recolha toda a honra e toda a glória, porque a Trindade Santa é digna disso. Nós te oramos e te pedimos, nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, continue orando pelas autoridades constituídas. Mais uma vez queremos pedir pelo nosso presidente que as nossas orações possam chegar aos céus, para que ele possa estar trazendo bênção para a nossa nação, recebendo a orientação do Espírito Santo para dirigir essa nação. Uma semana de vitória, uma semana de bênção na sua vida e uma oração vitoriosa a partir de hoje, em nome de